Olá, meus amores! Hoje a gente vai falar sobre voodoo, ou vodum, ou vudum, voodoo, enfim, tem vários jeitos de se falar, tem várias expressões. Vocês lembram? Então, né? Esse desenho aí é de 1968, se eu não me engano. Chama o Rei do Voodoo, né? E quando a gente pensa em voodoo, a gente pensa exatamente nisso, né? No bonequinho sendo espetado, né? Ou seja, alguma coisa ruim, negativa. Na verdade, o voodoo, ele é uma religião afro, mas lá em 1600 e alguma coisa, né? Na época do cristianismo, esse tipo de religião não era bem vista. Por quê? Porque a igreja queria tomar conta de absolutamente tudo, né? Tudo que fosse contra a igreja era errado. Então, eles demonizaram as práticas, e aí hoje, né, a gente está falando especificamente de voodoo, mas eles demonizaram essas práticas que era justamente para os negros, para os escravos e para todo o restante seguirem sempre aí a parte da igreja, né, do cristianismo, igreja católica, enfim. O voodoo, a gente quando pensa no voodoo e pensa nos bonequinhos, né, a gente acha que ela é uma coisa assim do mal, mas não, na verdade o voodoo ele cultua, né, as forças da natureza, eles cultuam a fertilidade, a prosperidade. De novo, gente, é uma religião, né, e quando a gente pensa em religião, toda religião ela é boa, né, fundamentalmente boa, né, então essas práticas de fazer o bem, de cultuar a natureza, eles chamam, se eu não me engano, de loas, né? Assim, o que nós chamamos de mentores, né? Eles chamam de loas, que são realmente os arquétipos e as entidades, os espíritos da natureza. Mas isso daí era visto de maneira errada, né? Quando a gente para pensar no bonequinho em si, o boneco ele era utilizado para fazer o bem, né? Para atrair amor, fertilidade, sucesso, fartura, enfim, né? Mas também poderia ser usado para fazer o mal. Claro, isso daí a gente tem em todo e qualquer lugar, né, gente? Desde a política, desde um profissional, seja qual a área de atuação que for, seja qual religião for, tem sempre os dois lados, né? É a moeda, as duas faces da mesma moeda, né? Então, eu conheço a Umbanda, eu posso fazer as coisas boas da Umbanda, como eu posso praticar o mal. Eu conheço o cristianismo, eu posso rezar pedindo a Deus, pedindo um monte de coisa boa, como também posso jogar praga. E assim sucessivamente. Mas por que o assunto voodoo veio, né? Eu tenho uma pombagira mirim, o nome dela é Brasinha, né? Por mais incrível que pareça que Brasinha é nome geralmente de menino, né? Mas o dela é Brasinha e é uma pombagira mirim. E a Brasinha, ela usa bonecos para fazer aí os trabalhos, né? Para desfazer, no caso, para dar passe, né? É assim que ela atua. Ela pega um boneco, então você vai estar falando com ela, por exemplo, ela pega o boneco como se fosse a sua representação e ela começa lá a fazer as orações e as rezas no boneco, e aí ela vai falando, né? Como já houveram casos, né? Você tá com problema no estômago, vai ver, a pessoa realmente estava, tem problema na garganta, vai ver, realmente estava, ela vai fazendo lá os benzimentos. E aí, numa das reuniões que tivemos com ela, né, aqui na casa, os médiuns acabaram perguntando se podiam usar, né, o voodoo para fazer o bem, né, da mesma maneira que ela usava. E o que ela falou? Poder pode, mas você tem que saber com o que você está lidando. Porque assim, não é tão simples mexer com esse tipo de força, com força de natureza. Gente, eu não estou falando que isso é uma prática que só pode ser feito por sacerdotisas e sacerdotes e iniciados. Não, não é nada disso, tá? Mas você tem que saber. Não adianta a gente fazer, por exemplo, a brincadeira do copo, a brincadeira do livro, né? Então assim, o que tem de mais? Eu botei um copo lá e fiz um monte de perguntas sim ou não, né? Não tem nada de mais, e na maioria das vezes o copo nem mexeu, não é isso? Mas não é, né? Toda vez que eu ponho alguma intenção, eu abro portas, eu abro portais, certo? E quando eu abro portais, se eu não sei lidar com aquilo, a energia fica em volta de mim, fica no meu ambiente, certo? Então, se eu for pegar lá um bonequinho para fazer alguma coisa, eu quero lá, minha filha tá com dor de garganta, então vou pegar um bonequinho e vou lá dar um passe na garganta da bonequinha lá, né, imaginando que é minha filha. Eu vou estar fazendo bem, certo? Certo. Mas será que você vai estar fazendo da maneira correta? É só dar um passe?
Porque se for só dar um passe, não precisa da boneca, né? Na verdade, você mentaliza e você não usa a boneca, certo? Então, mentaliza a pessoa, então, dando o exemplo da dor de garganta, mentaliza a sua filha, né, envolta numa luz verde de muita cura, e mentaliza uma luz azul, azul claro na garganta, que é o chakra, né, da laringe. E você imagina, então, a pessoa melhorando a comunicação, melhorando a fala, melhorando essas dores. Você não precisa fazer voodoo, né? Na verdade, você usar o bonequinho. Você pode fazer só uma meditação, você pode só fazer um passe, você pode só mandar energias. Então, tudo que a gente vai mexer, que tem a ver com espiritualidade, com energias, a gente tem que saber o que está fazendo. Não adianta achar que a gente... mas é do bem, é coisa simples, né? Hoje eu estava pensando no vídeo, né, o que a gente ia estar falando, e me sopraram assim, né? E eu estou reproduzindo aqui o que me falaram. Você acha que todo encosto, vamos chamar de encosto, que eu acho que é mais fácil na linguagem de todo mundo, tá? Mas algum amigo espiritual que esteja próximo, vamos chamar de encosto. Você acha que todo encosto é do mal? E aí? Sim ou não? Então, né? Não, nem todo encosto é do mal. Mas, será que sempre que esse encosto está do lado, ele vai estar te fazendo o mal ou fazendo o bem? O que vocês acham? Vou dar um exemplo. Uma mãe falece, desencarna, faz a viagem, faz a passagem, e está muito aflita com seus filhos. E aí ela fica perto deles. Então vamos chamar de encosto, tá? Só para ser nome mais fácil, porque não é um encosto, gente, a gente não trata assim, tá bom? Mas então ela vai ficar do lado dos seus filhos ou do seu filho. Ela quer o mal do filho? Com certeza não. Mas ela vai estar fazendo bem pro filho? Também não. Por quê? Primeiro, o espírito quando desencarna, ele tem uma luz, né, uma consciência, ele sabe que não é para ficar do lado de ninguém. Na verdade, a gente consegue estar junto e através do pensamento, certo? Então, se está do lado de alguém, já mostra que a pessoa já não está com tanta luz assim, está confusa, primeiro lugar. Segundo lugar, a aflição daquela mãe por causa do filho querido que está lá passando por uma dificuldade, seja por dificuldade financeira, seja dificuldade da perda, não importa o que está passando, a preocupação que ela tem com ele, seja qual for, quando ela está perto da pessoa, o filho, a filha, vai sentir também uma angústia, um aperto no peito, porque está pegando a vibração desse espírito. Então, assim, por mais que a intenção seja boa, é uma mãe que quer cuidar do filho, a energia não é favorável, a angústia que ela sente é o que vai estar passando para a pessoa. É a mesma coisa no caso dos trabalhos com bonecos, o do copo, o do livro, e seja qual né, brincadeira que se chama que for, né? Quando a gente não sabe direito o que a gente está fazendo, a gente pode deixar energias desfavoráveis do nosso lado. Então, complementando aí o que a Brasinha disse, né, ela falou, então, né, o ideal é que não se faça. Por quê? Justamente porque a gente não sabe o que está fazendo. Nem tudo que a gente mexe, né, e tem a intenção de ajudar, de resolver, é para ser mexido. Nem tudo que a gente faz na intenção de ajudar é para ser removido da pessoa. E assim, muitas das vezes aquilo vem para cima da gente. Então, primeiro, né, oração nunca é demais, façam sempre. O restante, enquanto vocês não souberem de fato como fazer, não tiver um estudo mais aprofundado, procura uma casa espírita, procura um centro espírita, procura uma casa de umbanda, quimbanda, candomblé, de voodoo, né? Não importa, uma igreja, né? E pede para alguém que esteja nesses locais, né? Algum dirigente, um padre, uma mãe de santo, um pai de santo, enfim, né? Fazer uma oração, né? Vai precisar pagar? Gente, então, né? Eu sou da seguinte filosofia, tudo que você paga quando se trata de religião, de fé, na minha opinião, isso é minha opinião, que fique claro, não estou desmerecendo ninguém, não estou indo contra ninguém, estou falando a minha opinião, certo? Tudo que eu pago em relação à religiosidade, para mim já é errado, tá? Jesus não cobrou um centavo para fazer o que ele fez. Eu não tô falando que eu sou Jesus, gente, não é isso, tá? Mas assim, fazer o bem não se cobra.
Então, se você vier aqui, por exemplo, né, e a casa não é aberta a todo mundo, que fique claro, mas só para vocês saberem. Se você vier aqui, minha filha tá passando por um problema, meu filho, meu namorado, meu marido, meu amigo, meu chefe, não importa, minha mãe, meu pai, vai ser trabalhado sim, vai ser feita oração, vai ser feita vibração, se tiver que fazer algum trabalho de desobsessão, será feito sem que a pessoa precise participar, sem que você precise participar, não é essa a questão, e nunca vai ser cobrado nada, né? De novo, ajuda espiritual, ela tem que ser gratuita. Mas você não cobra absolutamente nada? Não, gente, né? Não cobro, e assim, nenhum dos meus mentores jamais cobraram nada. Uma única vez, e não foi uma cobrança, tá? Uma única vez precisou ser desfeito um trabalho muito forte, foi pedido pelo Caveira, pelo Exu Caveira. E aí, assim, precisava de alguns itens, né? E eu peguei e anotei lá. Então, o que precisou, eu não lembro o valor, mas tipo assim, sei lá, R$100,35. Não me lembro, tá? Eu cheguei pra pessoa, falei, com todas as notas fiscais, falei, ó, tá aqui, é isso daqui que precisa, porque eu precisava comprar as coisas, certo? Então, ó, R$100,35. E a pessoa pegou e arredondou, depositou 150. Na mesma hora o Caveira falou assim, você vai dar desconto, é uma cliente, inclusive, você vai dar desconto, porque esse valor tem que ser exato. Então, eu cobrei os R$100,35, porque na verdade, em vez da pessoa comprar e me mandar como mora em outro estado, eu comprei aqui, foi a única coisa, tá? Mas nunca é cobrado nada. Por quê? Porque eles não querem que cobre. E eu sou também favorável a isso, né? Então, assim, se você for desfazer algum trabalho e precisar de algum material, sim, cobrar o material é natural. Cobrar a mão de obra, de novo, né, gente? Não vi jamais, e não li na Bíblia, em nenhum outro local, Jesus, né, Buda, Krishna, cobrando um centavo que fosse para fazer o bem. Certo? De novo, minha opinião, cada um segue a sua, cada um segue sua cabeça, segue sua religião, esse daí não é o fato, tá legal? Então, você procure algum lugar para ajudar a desfazer qualquer tipo de energia que esteja atrapalhando. Não vai pegar livro de São Cipriano para fazer magia. Por falar nisso, me veio agora, né? Eu tava pesquisando, de novo, né, quando eu vou falar alguma coisa, eu vou ler, né, sobre o que está sendo falado, o que as pessoas querem que se fale. E aí, quando foi falado do voodoo, quando eu tava pesquisando sobre o voodoo, apareceu lá, amarração com voodoo. E aí, numa busca, né, que eu tava pesquisando sobre isso, numa busca aparece assim, que é feito amarração, mas essa amarração é feita só por, vou chamar de sacerdote, tá? Mas só para pessoas do alto escalão, né? Sacerdotes, iniciados, e são feitas esses pedidos a espíritos de luz. Nem preciso falar que eu só li esse pedaço mesmo e mudei de página, né? Saí do site. Por quê? Para pensar. Se a gente for no dicionário Aurélia, amarração é qualquer coisa que amarre algo a alguma coisa, algo a alguém, certo? Então, eu amarro um navio ao porto, um monte de cabos amarrados em alguma situação. Eu amarro uma pessoa a mim. Então, assim, se eu fui lá e dei um nó e amarrei, não é coisa boa, certo? Se eu amarro e não é uma coisa boa, como é que é o espírito de luz que vai estar trabalhando nisso, gente? Fala sério, né? Não, fala sério. Uma amarração jamais vão ter espíritos de luz agindo, porque está indo contra o livre-arbítrio da outra pessoa. Então, quando a gente pensa no voodoo, que eu acabei de falar, não vai buscar em livros de São Cipriano, em qualquer outras práticas, para fazer lá, eu pego o bonequinho masculino, feminino junto e faço lá o que tem que fazer, porque eu amo e eu quero que a pessoa volte. Gente, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Não é simples assim, não é um pedaço de pano aqui, um pedaço de pano aqui, uma linha que amarrou e pronto, acabou. Não é só isso. Principalmente porque a nossa intenção é da volta, é da união. E o que eu intenciono, eu ponho força e ponho fé. E no que eu ponho força, ponho fé e faço pedidos, sempre tem alguém que vai ouvir. Agora, será que quem vai atender esse pedido, quem está ouvindo esse pedido é de fato da luz? Não existe oração que ela não é ouvida. Não existe oração que não é ouvida, né? Isso eu estou falando pelos bons espíritos, tá? Não existe uma oração que não é ouvida. Quando você junta as tuas mãos, quando você reza com fé, eu não estou falando um Pai Nosso, não,
Porque muitas vezes eu rezei Pai Nosso pensando na novela, tá? E eu nem vejo novela. Mas assim, eu tô falando daquela oração que vem do coração. Quando você fala, Pai, me ajuda, preciso de você, esteja aqui do meu lado, né? Isso é uma oração. Essa oração, ela é sempre escutada pelos bons espíritos. Inclusive, você sente na hora desse pedido, dessa oração, você sente uma paz, uma serenidade muito grande. Já significa que eles estão atuando na gente, certo? Agora, se eu tô lá naquele desespero, querendo voltar para uma pessoa, eu peguei esse exemplo porque esse exemplo é o mais comum, tá, gente? Então, eu quero lá demais voltar para aquela pessoa e eu tô lá, né, pedindo. Quem vai estar do lado, ouvindo e fazendo esse pedido, né, tentando atender esse pedido, são espíritos que estão lá sem grande quantidade de luz, certo? E aí, assim, vai ficar do teu lado. Gente, a gente já tem uma vida tão corrida, a gente já tem tanta coisa para responder que não precisa de mais ninguém do nosso lado, além dos que a gente já tem, né? Dizem que para cada encarnado tem no mínimo 10 desencarnados, né? Então dá oi aqui pra galera, porque tá tudo aqui, certo? Então assim, para que eu vou querer um 11º, né? Então assim, não vá fazer coisas que você não sabe, tá? Estude. Mesmo no centro, o que eles sempre pedem, né? A Esmeralda, ela sempre fala pra gente, inclusive tem vários médicos que reclamam disso, que é o quê? Estudem, né? Então todo mês a gente lê um livro, todo mês a gente debate esse livro, todo mês a gente conversa sobre questões espirituais, né? Por quê? Porque é o estudo que abre a nossa cabeça. Não adianta só ser médium, nasci médium, pronto, acabou, não preciso fazer mais nada. Não, né? Porque o estudo ele é fundamental para o desenvolvimento tanto da mediunidade quanto do ser humano, tá legal? Quanto principalmente do espírito, beleza? Então assim, estudem. Não saiam fazendo as coisas porque alguém falou. Não sai fazendo uma simpatia porque alguém falou. Você, assim, simpatia que eu falo que todo mundo pode fazer e deve fazer sempre que quiser, são algumas. A primeira, né, tomar banho de sal grosso. Não é simpatia, é limpeza. E é só sal grosso, gente, não precisa tacar 512 ervas não, tá? Porque ainda, inclusive, se você misturar erva errado, vai te dar um ziriguidum aí que não é legal. Na dúvida, banho de sal grosso. Ah, mas eu queria tomar um banho de comigo ninguém pode, então só de comigo ninguém pode. Ah, eu queria misturar comigo ninguém pode alecrim e arruda. Não faça. Você sabe para que serve cada erva? Você sabe qual que é a combinação, o que você está expulsando ou atraindo? Você não sabe. Então, só tome banho sempre de uma erva só que você não vai correr risco. Então, banhos pode ser feito direto. Vou acender vela. Sim, acenda. Acenda a vela para anjo da guarda, acenda a vela para Oxum, acende vela para Iemanjá, para Xangô, para Oxós, para Deus, para o seu mentor. Não importa. Acende a vela para você, acende a vela para o que é seu, para a sua conexão. Então, vou acender uma vela para Deus, para me ajudar a ter força, para me ajudar a me recolocar no trabalho, para ajudar com o meu coração que eu estou em frangalhos. Acende uma vela para o mentor, para o anjo da guarda ou para Deus que você quiser. Tô muito aflita, minha relação tá degringolando, estamos brigando demais. Pode fazer adoçamento. Gente, ensino aqui agora já, difícil pra caramba. Você vai pegar uma vela, vai escrever o teu nome na vela, certo? A vela tá aqui, você vai escrever o nome. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz. Pega uma vela branca, normal, vela normal, acabou a luz, sabe aquela vela, palito? É essa daí. Pega uma vela branca e escreve teu nome. Pega a outra vela e escreve o nome da pessoa. E, gente, isso daí pode ser para namorado, para namorada, para chefe, para mãe, para irmão, para pai. É adoçamento que é para amenizar o ambiente, adoçar o ambiente. Então, uma vela com teu nome, uma vela com o nome da pessoa. Coloca num pires, em cima da pia, em cima da mesa, em cima da geladeira, alto, não pode ser no chão. Uma vela pertinho da outra. Você pode jogar ou açúcar, ou mel, ou açúcar e mel, tanto faz. Eu geralmente faço com açúcar. E aí você joga o açúcar, né? E aí você vai pedir o quê na hora que acender essa vela? Para que você e essa pessoa, né, se entendam, que acabem as brigas, que vocês tenham o diálogo, né, fluido, que a mesma sintonia. Isso daí pode ser feito. Fora isso, qualquer outra coisa, mas eu ouvi que se eu fizer... Gente, não faça. Não faça. Vocês não sabem o que vocês acarretam para vocês, fazendo coisas sem conhecimento só porque o outro falou. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre voodoo e eu puder ajudar, entre em contato, deixa aí nos comentários que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, que Jesus abençoe,
que os Loas abençoem vocês, que a força da natureza esteja conosco. Um grande beijo e até amanhã.